Vou apresentar o trabalho 2 da disciplina de Sistemas Operacionais Embarcados da Universidade Federal do Paraná, orientada pelo professor Dr. Edson José Pacheco, e as especificações do trabalho 2 são as seguintes. Escreva um programa formado por 3 processos concorrentes, que seriam observador P1 e P2. Então, os processos devem executar um loop infinito e sincronizar suas ações com o uso de semáforos. O processo observador lê valores inteiros, que representam a temperatura do processador durante seu uso. Entretanto, na aula, o professor liberou que a gente usasse uma variável range de 0 a 100, né, uma variável aleatória, para facilitar o trabalho. Se o valor lido é menor ou igual a 40, deve ser notificado o processo 1, processo P1. Caso o valor seja maior que 50, deve ser notificado o processo P2. Cada processo P deverá fazer um print a cada 5 notificações recebidas. Então, aqui eu vou apresentar o código, né, desenvolvido. Então, aqui inclui as bibliotecas necessárias, né, da semáforo e threads. Então, aqui eu criei criei os 3 semáforos, o semáforo observador, semáforo P1 e o semáforo P2. E aqui estão as funções que serão executadas nas threads, a função do observador, a função do processo P1 e a função do processo P2. Então aqui no loop principal, na main, né? Então foi declarado 3 threads com o nome ID observador, ID P1 e ID P2. E aqui é inicializado os 3 semáforos, tal que apenas o semáforo do observador é inicializado como verde, no caso aberto, né, para poder executar. E aqui é onde é criado as threads, chamando as devidas callbacks aqui do observador P1 e P2. No final é aguardado que elas finalizem e depois é destruído os semáforos. Então, seguindo a lógica aqui, primeiramente quando inicia os semáforos, né, e apenas o semáforo do observador é inicializado como 1, então será executado, né, as 3 threads, e cada função executa um loop infinito como solicitado aqui na especificação do trabalho. Então, cada função tem um loop infinito geral, né? Um loop infinito. E logo em seguida tem o semáforo. Então, vou explicar aqui o observador. Então, primeiro ele entra. Eu coloquei alguns prints aqui para ficar melhor na hora de visualizar o funcionamento. Então, esse print aqui é quando o observador está esperando, né? Esperando o semáforo abrir. Então, a primeira vez que executar o processo, executar o código, ele vai entrar direto aqui, porque esse semáforo já está aberto. Eu coloquei alguns sleep apenas para melhorar a visualização na hora de explicar o código. Entretanto, eles não precisam estar aqui. Então, assim que entra no primeiro processo do observador, ele vai ler a temperatura, que no caso seria uma variável aleatória de 0 a 100. Se for menor que 40, ele vai liberar o semáforo do P1. Se for menor ou igual a 40, libera o P1. Se for maior que 50, ele vai liberar o semáforo do P2. Se não for nenhum desses dois, ele vai liberar o próprio semáforo do observador. Porque quando ele entra aqui, automaticamente esse semáforo ele fica fechado. Então, se eu não colocar esse else abrindo o próprio semáforo, ele não vai entrar aqui mais caso a temperatura seja, por exemplo, 45. Então, vou executar o código aqui.
Vou mostrar algum exemplo. Ó, então ele entrou aqui. Primeiro a gente executa as 3 threads e elas ficam esperando, né? Então esperando, P1 está esperando abrir o semáforo, P2 está esperando abrir o semáforo. Esses processos P1 e P2 são praticamente iguais. Quando é aberto o semáforo aqui no observador, eles entram. Aqui também esse sleep não precisa estar aqui, mas para ficar melhor para visualizar, por exemplo, fazer essa sequência certinho, eu coloquei esses sleeps. Então ele vai imprimir qual é a temperatura e vai incrementar o contador e depois imprimir qual o valor do contador, e se o contador for maior que 5, ele vai imprimir as 5 medidas menor ou igual a 40 graus, que é que a especificação do trabalho pediu. E depois que ele fizer isso, ele vai liberar de novo o semáforo do observador. Então deixa o semáforo do observador verde. Mesma coisa aqui para o P2, né? Ele vai entrar e vai liberar depois que imprimir. Esses prints aqui não são necessários, né? Se for deixar exatamente aqui na especificação, né? Cada processo deverá fazer um print a cada 5 notificações recebidas. Ficaria exatamente só esse print aqui. Entretanto, para melhor visualizar aqui o funcionamento do projeto, coloquei mais alguns prints. E também, como essa variável aqui é uma variável global, o uso do semáforo fica bem legal aqui de mostrar, porque nunca vai acontecer desse observador estar fazendo a escrita nessa variável temp e os outros processos fazendo aqui a leitura na variável temp, né? Exatamente por causa do semáforo. Então, vou fazer a sequência aqui do funcionamento. Então, primeiro é executado aqui as threads, onde cada um fica esperando. Entretanto, a primeira vez ele entra direto aqui. E aí o que vai acontecer? Ele vai ler a temperatura e vai liberar vai abrir um dos semáforos. Então o que ele abriu, ó, foi o semáforo 2. Então quer dizer que essa temperatura é maior que 50. Então vai entrar aqui. Então ele vai imprimir qual é a temperatura, né? Ó, mas antes ele abriu o semáforo 2 e já voltou aqui no loop e colocou que ele está esperando, ó. Esperando, observador esperando. Ó, observador esperando aqui, ó, novamente. Ele abriu o semáforo 2, semáforo 1, né? Ele abriu o semáforo 2, terminou e voltou no while aqui, esperando novamente, né? Aqui, ó, ele abriu 2 e o observador está voltando, esperando novamente. Então, como o processo 2, o semáforo está aberto, ele vai entrar aqui e vai imprimir a temperatura, que é 94, que é maior que 50. Então, o contador, chamado contador 50, vai incrementar 1. Então, ele está valendo 1 agora. E ele libera o semáforo do observador. Então, aqui, ó, o observador vai para verde. E assim que ele libera, ele volta o loop e trava aqui de novo até que esse semáforo seja aberto. Então, novamente, então, o observador vai para verde, aí ele abre aqui, ó, o 1, então quer dizer que é menor que 40, aí depois entra no processo 1, imprime, que é 16, o contador vai para 1. A próxima deu 21, então o contador de 40 vai para 2, 97, o contador de 50 vai para 2, 7, contador de 40, 32, contador de 40, até que uma leitura de 39, aí o contador de 40 atinge 5 e ele imprime 5 medidas menor ou igual a 40. Então, rapidinho aqui, né? Se fosse para deixar sem esses prints, e assim, assim, assim.
código e ficaria imprimindo só assim, né? 5 medidas menor ou igual a 40, 5 medidas maior ou igual a 50, fazendo exatamente as especificações do trabalho. Então essa foi a minha apresentação. Muito obrigado.